Olá, esse é o MauáCast, um podcast onde mentes inovadoras se encontram. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e conhecimento, tudo com aquela pegada da Mauá. Olá, eu me chamo Cláudia Faca, sou professora do curso de Design e coordeno atualmente o Núcleo de Extensão Universitária do Instituto Mauá de Tecnologia. E hoje a gente está aqui para conversar sobre as atividades de extensão e a curricularização da extensão, que é uma nova exigência do MEC, que todos os ensinos superiores brasileiros passam a cumprir a partir desse ano. E para discutir sobre esse assunto, a gente tem aqui o professor Marcelo Nitz, pró-reitor acadêmico também do Instituto Mauá de Tecnologia, e nós vamos conversar sobre como essa inserção das atividades de extensão na academia tem aproximado as relações com a sociedade. Olá, professora Cláudia, obrigado pelo convite, um tema bastante importante, um tema bastante atual, então vai ser um prazer conversar sobre extensão com você. Muito obrigada. Então, para começar, eu acho que, além de falar da obrigatoriedade, eu queria saber da sua contribuição também e da sua participação nesse processo, porque a gente sabe que isso vem acontecendo com a contribuição de diversas instituições de ensino, e você, como pró-reitor, tem participado dessa discussão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como isso aconteceu e qual que é a sua percepção dessa entrada da curricularização da extensão nos cursos superiores. Ok. Bom, primeiro é importante destacar que a extensão, né, sempre fez parte da formação universitária, fez parte das atividades da universidade, né? Ensino, pesquisa e extensão são indissociáveis, a gente sempre ouviu isso, e isso é uma grande verdade. Porque a universidade que só ensina, ela fica carente nas outras frentes, né? A pesquisa e a extensão. Então você precisa realmente ter uma combinação adequada, evidentemente cada universidade com o seu perfil, com a sua ênfase, mas você deve ter componentes de pesquisa e de extensão para poder prestar um serviço de formação das pessoas, né, de alto nível, como a gente espera do estudante, por exemplo, que passa aqui pela Mauá. Então a extensão não é uma novidade no mundo acadêmico. Eu não estou falando só de Brasil, né? Estou falando do mundo, né? Essa relação, essa permeabilidade da universidade com a sociedade, digamos assim, de uma maneira resumida, é o que seria o olhar da extensão, né? Você dialogar com a sociedade. Então, o movimento do Conselho Nacional de Educação é um movimento de forçar que a extensão realmente esteja presente. Então, houve uma resolução, houve um ato ali, né, de obrigatoriedade de todos aqueles que pertencem ao Sistema Federal de Educação, né, todas as instituições de educação superior pertencentes a esse sistema, têm que aderir, têm que obedecer essa regulação. Então, a extensão passa a ser obrigatória para todos. Tá? Então, essa construção foi justamente para forçar um pouco, principalmente as instituições que não têm a extensão tão presente. E assim, né, melhorar a qualidade da formação das pessoas. Sim. E também o papel social da universidade, das faculdades, enfim, seja lá qual for o tipo de instituição. No nosso caso específico da nossa instituição, você me permite já adiantar, a extensão não é uma novidade, a extensão é muito presente nas atividades da Mauá. A Mauá tem uma permeabilidade, tem um diálogo constante com a sociedade, é uma instituição aberta, ela não faz só ensino, né? Ela faz extensão, faz pesquisa. Então, para nós, é um processo natural de trazer a extensão mais visível e mais presente no currículo. E um processo também vantajoso, um processo do qual a gente tira proveito e vai fazer com que os nossos cursos sejam ainda melhores. Sim. E como você vê a recepção disso na instituição? Porque uma coisa é vir esse pedido externo e uma coisa é a gente já perceber que a gente já fazia isso. Mas como você sentiu, como pró-reitor, que coordena todas as áreas e todos os cursos, essa receptividade? A receptividade é boa, porque, vamos lá, vou dividir assim, a coisa em duas partes, né? Uma coisa é você ter a extensão de fato, a extensão existir, estar presente na instituição, e a outra coisa é ela estar presente no currículo, é você trazer ela
e No você dia a dia, né? contabilizar na integralização, né, da carga horária do aluno, enfim. Essa primeira parte, digamos, existir ou não a extensão já existia, então ela é presente, não é novidade, então não representa para o nosso corpo docente, para os nossos coordenadores, uma dificuldade você levantar oportunidades e aproveitar oportunidades de extensão para o curso. O que acaba sendo um desconforto, digamos assim, nesse processo, é o processo de você tratar isso do ponto de vista regulatório, de você fazer o controle das horas. Então, evidentemente, isso gera um desconforto, isso gera uma reação. Né, ninguém gosta, fala, putz, agora tem Vai que ter uma desenvolver, vai ter uma mudança. mudança, tem que desenvolver um Sim. sistema, né, tem Sim. que organizar isso. Mas faz parte da gestão É. dos cursos. Mas eu prefiro esse desconforto do que o desconforto de não De não ter, ter, né? Não ter a exatamente. extensão e ter que rever a atuação da instituição para buscar a Sim. extensão. Nós podemos intensificar o que já temos, mas nós já temos. Então, Já essa parte é Sim. mais simples. A parte mais desafiadora é a parte de fazer o controle, registros, e essa tudo coisa mais. toda, né? Isso gera um trabalho administrativo. E até assim, complementando, eu acho que a gente já tem tudo isso também pela presença do centro de pesquisa, né? Então, a gente tendo o centro universitário e tendo o centro de pesquisa, isso já é digamos, uma realidade da instituição. Então, fala um pouquinho disso, como você vê a integração do centro de pesquisa com o centro universitário em relação principalmente às extensões? Essa integração é total, porque, na verdade, o centro de pesquisa só existe por conta do centro universitário. Sim. Então, nós não somos uma instituição prestadora de serviços, né, de consultoria, ou seja lá o que for. Nós somos uma instituição de educação superior e a extensão faz parte da educação superior e o centro de pesquisa é uma organização nossa para fazer esse fluxo, né, esse diálogo com a sociedade de uma maneira mais intensa e frequente com a indústria, né, que é a vocação, tem a ver com a história do Instituto Maior de Tecnologia, como foi construída, né, como foram construídos os cursos e a própria instituição. Então, essa ligação é total. O que acontece, que acaba sendo uma oportunidade da gente ser ainda mais interessante, mais diferenciado nesse aspecto da extensão, é que a gente começa a olhar também para outras formas de extensão, outras formas de interação com a sociedade. A gente fica mais atento a outras oportunidades de praticar a extensão e traz isso mais à tona, né, como força institucional, força dos nossos cursos que impacta a formação dos alunos. Então, centro de pesquisa, respondendo, tem tudo a ver. Tudo a ver, na verdade, já faz. É a manifestação. E é uma porta de entrada, inclusive, das parcerias. Enorme porta de entrada para as parcerias com as indústrias, com o governo. Outras instituições, entendeu? Exatamente. E tudo mais. Eu acho que isso é bem relevante. E até a gente fala muito da extensão virado para fora, claro, esse é o cerne da questão. Mas como membro até desse núcleo de extensão que tem trabalhado isso internamente, eu tenho percebido que isso mobiliza também as áreas internas, que tem várias mudanças que estão ocorrendo internamente para atender essa demanda. Fala um pouquinho disso. O que você sentiu internamente que também tem mudado para o lado positivo, contribuído para isso? Tem uma parte da tua pergunta, pode não ter sido exatamente essa, mas que eu achei importante, tem a ver com o que você falou, né? Mudanças que acabam acontecendo internamente por conta da extensão e afetam todos os setores. Até a discussão do processo de formação do nosso aluno acaba sendo revista. E o que é bacana é que essa discussão ela vai além até agora do professor, do coordenador do curso, ela atinge também as áreas administrativas, os setores de apoio da instituição e o próprio centro de pesquisas. O que eu quero dizer? Vamos lá. Se você ressalta, você passa a discutir extensão frequentemente na sua instituição, mostrando que a extensão é uma atividade típica, importante, fundamental da universidade, de uma instituição de educação superior, entregar valor para a sociedade e trazer os problemas da sociedade para capacitar os seus estudantes, as pessoas veem a formação superior com outros olhos. Vem mais valor, né, na atuação da instituição. Eu vou fazer uma comparação meio
meio boba assim. Por exemplo, se você vai fazer um curso de pós-graduação específico lá, porque você quer desenvolver uma competência técnica, né, num determinado tópico. Aqui não tem nada de extensão. Sim. Você vai lá pegar, né, adquirir uma competência para você fazer o que você bem entende com aquilo. Isso é uma atividade que não tem nada a ver de extensão. Se você passa a ver um curso de formação de educação superior simplesmente como isso, eu estou pegando competências para mim e não estou vendo toda a importância social disso, eu empobreço a universidade e até a formação do próprio aluno. Sim. Então, eu acho que a extensão trouxe esse olhar, não só para o corpo docente, mas para as áreas administrativas. Poxa, a missão da instituição vai além da entrega de competências, do desenvolvimento de competências para o estudante. Ela passa por entregar valor para a sociedade durante esse processo de formação, né? Tem um diálogo entre o que acontece aqui e o que acontece na sociedade, na medida que os alunos vão sendo formados. Sim. E a pesquisa lá no meio também, né? Geração de conhecimento. Porque a pesquisa também tem um lado extensionista de entregar valor para a sociedade, resolver problemas, né, do mundo. Não, com certeza. E você falou numa coisa que eu acho que agora a gente podia também explorar. Você falou da formação das competências técnicas, né? Principalmente que vem, assim, num primeiro plano da formação do estudante. E quando a gente fala de extensão, a gente acaba desenvolvendo, além das técnicas, também as outras competências que hoje a gente até chama de soft skills. E eu acho que a extensão pode contribuir com isso. E até com o desenvolvimento da empatia, que é uma palavra-chave hoje que está, digamos assim, na onda. Fala um pouquinho disso, da ligação desses soft skills com essas atividades de extensão. Perfeito. Esse exemplo que eu dei do sujeito que vai lá fazer um curso para ter formação técnica empobrece, né, o que acontece no ambiente universitário. Porque acontece muito mais coisa e tende a acontecer muito mais coisa na formação do estudante. Uma delas é o desenvolvimento de competências que não são as técnicas. E uma das competências, entre várias, que a extensão pode ajudar a desenvolver, é uma consciência até assim, de papel da pessoa na sociedade. E uma consciência de ser humano, né? De ser humano, né? De cultura, sociedade, de cidadão. E isso tem que ser desenvolvido nas pessoas se a gente quer um mundo melhor. Eu vou dar como exemplo, a Academia de Engenharia dos Estados Unidos, em 2008, elencou competências que seriam necessárias, elencou quais seriam, né, os grandes desafios da humanidade para o século e quais seriam as competências que os engenheiros teriam de desenvolver para endereçar, né, para resolver esses problemas, para entregar um mundo melhor daqui a um tempo, resolver os grandes desafios da humanidade. Evidentemente, as competências técnicas estão lá. Estão embutidas, claro. Mas tem lá a questão da consciência social, do papel. E aí isso passa por um monte de outras, digamos assim, competências acessórias, né? Porque isso é um grande tópico. E quando você faz com que o sujeito enxergue os problemas da sociedade durante a formação dele e já trabalhe, já tenha a oportunidade de trazer alguns problemas da sociedade para serem trabalhados, discutidos e muitos deles resolvidos durante a formação dele, poxa, certamente você vai ter um profissional diferente. E no nosso aqui, né, no caso da Mauá, a gente tem reforçado muito essa questão de formar profissionais, né, com visão global, que consigam resolver problemas complexos, que enxerguem os vários aspectos, as várias frentes de um problema, né, que você tem que levar em consideração, né, mais holístico, que possa se conectar com outros profissionais para resolver esses problemas complexos e com um objetivo, né? Um objetivo de entregar valor alguma coisa de volta para a sociedade. Aí você fala assim, não, mas que visão meio romântica. Não, quando você faz um produto melhor, quando você faz um produto mais sustentável, quando você polui menos, enfim, e o papel das pessoas que desenvolvem produtos e processos passa por isso. Né? Por entregar soluções
que tornem a vida das pessoas melhor. Porque no final das contas é sobre pessoas que a gente fala. Né? Sim. E você falou também dessa questão dessa visão holística, e a gente tem aqui na Mauá já uma conexão entre diversas áreas do conhecimento, que isso acaba também contribuindo para uma atividade de extensão mais rica. Então, fala um pouquinho disso, até dos novos cursos que estão sendo implantados, a conexão com os cursos que já existem e essa integração entre as áreas, que eu acho que isso é legal. Perfeito. Então, vamos colocar da seguinte maneira. Imagina que quando você traz um problema da sociedade para ser trabalhado no curso, o problema vem do jeito que ele é. O problema é aquele. Nu e cru. E os problemas do mundo real, eles não são problemas de uma área, eles são problemas que envolvem múltiplas competências. Sim. Então, por exemplo, você vai desenvolver um produto, né, professor? Por exemplo, eu quero desenvolver um copo, né? Nossa, você faz o design do copo pensando na pega do copo, né, o material, na beleza do copo. Tá bom. Então isso é o design, né, pensando no usuário, o quanto aquilo é belo, agradável. Mas entram outros aspectos, segurança, o material, a produção dele, as questões técnicas, né? Dá para fazer nesse formato e tal. E também o custo, é viável. O negócio tem mercado, não tem mercado, qual vai ser o preço, enfim, a indústria vai sobreviver com esse produto vai pagar as contas, enfim. Então, nunca é só uma coisa, é um conjunto de coisas. Então, quando vem um problema da sociedade, ele tem vários aspectos a serem considerados. E o profissional também não faz isso sozinho, ele precisa se conectar com outros. Sim. Então, na nossa instituição, a gente pratica isso. Na medida em que você aproxima os profissionais de design, né, que é o seu curso, dos profissionais da engenharia, dos profissionais de TI, que a gente forma aqui, e dos profissionais da engenharia, da administração. Sim. Porque aí você tem as competências do negócio, as competências do olhar do usuário, né, que vem do design, e as competências técnicas da engenharia, da TI. E esses profissionais, ainda que eu seja engenheiro, que o meu foco seja a questão técnica, eu tenho que conhecer, olhar, eu tenho que ter a sensibilidade de perceber que não é só a parte técnica, eu tenho que trazer o design, o olhar do usuário, e tem que trazer a questão da viabilidade do negócio. Então, quando a gente, no nosso curso, aproxima os profissionais, tanto os alunos como os professores, a gente está desenvolvendo competências. Competências de resolver problemas mais complexos. Competência de poder se conectar a profissionais de outras formações. Porque quando a gente fala trabalhar em equipe, trabalhar em time, não é trabalhar com pessoas iguais a você. Time só, né? Você tem que aprender a trabalhar com pessoas que têm outras formações e aprender a conectar e tirar o proveito, diversificar. Passa por diversidade também, que é um tema que a gente pode endereçar, tem a ver com isso. Então, o fato da gente ter aqui já esse olhar, essa preparação, né, para integrar as diferentes áreas, e a gente leva isso muito a sério nos nossos cursos, faz com que a gente esteja mais preparado para a extensão. Porque quando vier um problema... A gente já está acostumado a fazer isso no dia a dia. Já está mais acostumado. E o nosso aluno também. Assim, não existe, praticamente assim, não existe, isso é um problema de engenharia, isso é um problema de design, né? Uma parte do problema é engenharia, mas o problema como um todo sempre é mais complexo. E você tinha comentado anteriormente sobre a questão dos grandes desafios da engenharia. E eu acho que a gente podia citar até como um dos exemplos de atividade de extensão o próprio GCSP, né, que é o Grand Challenge Scholars Program. Então, fala um pouquinho disso, de como você vê isso como uma grande oportunidade de explorar como atividade de extensão e, além de tudo, é um programa de internacionalização. Então, conecta até outras dimensões importantes para a formação do estudante. O GCSP, ele é um baita exemplo também que dá evidência de como a gente, de certa forma, já fazia muita coisa, e é só questão agora de fazer isso vir à tona e ser percebido como extensão também. O GCSP surgiu também lá da Academia de Engenharia dos Estados Unidos,
que identificou quais eram os grandes desafios e depois quais as competências que eram necessárias desenvolver nos engenheiros para que eles pudessem resolver esses problemas ou contribuir, evidentemente, para a resolução desses problemas. E dessas competências surgiu uma provocação às universidades americanas para que elas propusessem trilhas de formação dentro da sua prática já curricular ali, que desse evidências de que os estudantes de fato desenvolveriam aquelas competências, né? Que vão desde multiculturalidade, passam pelas competências técnicas e também de consciência social, etc. Então, a instituição teria de contar uma história, né, verdadeira, lógica, né, lógico, de como o aluno seria submetido a determinadas atividades, né, percorreria um determinado itinerário formativo que desenvolvesse de fato aquelas competências. Então, tem que escrever um projeto e tem que mostrar, né, como aquilo aconteceria. E as instituições, com isso, foram aderindo a esse programa. E a Mauá é uma das poucas instituições fora dos Estados Unidos que propôs um GCSP, inclusive para alunos que não são da engenharia. Então, alunos que não são da engenharia. Porque daí vem uma visão também que a gente contribuiu lá com o comitê global lá do GCSP. Diversificar os desafios não são da engenharia, né? Esses são desafios da humanidade. Então, por que ficar restrito à engenharia? Tá certo, algumas competências técnicas específicas da engenharia aparecem ali, mas o olhar sistêmico. Né? Então, o GCSP é um programa que a gente tem aqui, com muitos alunos já participando. O lado internacional é bacana, porque muitos desses desafios da humanidade são só do Brasil, né? São globais. Né? São globais. E aí ter essa visão global, multicultural também, é fundamental. Então, o GCSP permite que os nossos alunos, inclusive, troquem experiências com alunos de outros locais, de outras culturas, de outras instituições que também têm o GCSP. E o nosso olhar, né, como professores, como pró-reitor, é também que aquilo que a gente aprende no GCSP sirva de estímulo e de aprendizagem para as modificações curriculares como um todo. Influenciam até a própria formação. De quem não está no programa de GSP. Ou seja, colocando de maneira bem simples, que logo, em algum tempo, todos sejam impactados pelo GCSP, de modo que poderiam ser considerados Grand Scholars também, como aqueles alunos que passam pelo GCSP. Que a gente aprenda a modificar os nossos currículos por meio de outras experiências, né? Por meio de outras experiências para todos, não só para aqueles que estão no programa. Isso até amplia a questão da extensão, até o próprio nome é extensão. E aí, até como um outro exemplo, eu acho que vale a pena a gente trazer a implantação agora e o lançamento do nosso Fab Lab móvel, né? Porque a gente já tem o Fab Lab fixo, digamos assim, que é um espaço compartilhado, integrado, que propicia o mão na massa, né? E quando a gente cria o Fab Lab móvel, a gente está tirando esse espaço daqui de dentro e levando para a sociedade. Claro que os alunos participam, então quando tem a participação deles, isso vira uma atividade extensionista, porque eles vão oferecer curso, participar de treinamento, oficina com a comunidade externa. Então, o que você acha disso? Você acha que é uma boa oportunidade também? E como que a gente pode ampliar até essa participação? Isso é um baita exemplo, né? E o que é bacana desse exemplo é o seguinte, a gente nem sabe exatamente tudo que dá para fazer com as possibilidades. Né? Existe uma coisa simbólica nesse Fab Lab, que é você levar um laboratório ou laboratórios da Mauá para fora. Então, se eu estou levando para fora, é porque eu quero interagir com a sociedade, naturalmente. Então, eu posso levar para uma porta de uma escola, para oferecer práticas para os estudantes, ajudar os professores, enfim, levar experiências que são feitas aqui para conhecimento da sociedade, de jovens e tal. E eu posso levar para uma indústria que eventualmente queira prototipar alguma coisa e queira estar perto de um laboratório. Então, eu posso levar, sei lá para onde, para várias situações. Então, eu ainda acho que a gente vai ser surpreendido com o potencial de uso disso. Porque num primeiro momento, se ninguém me disse, se a sociedade não me disse, eu não identifiquei qual é o problema, a necessidade dela, talvez eu vou levar o que está aqui dentro para eles. Mas talvez chegando lá fora, eles me digam, olha,
A gente sim, tem uma necessidade aqui, será abrir que novas vocês portas. conseguem? Sim, Né? Então, é legal, é simbólico, assim, sair daqui é Daqui, simbólico e tem a ver com a extensão. Faz- É simbólico e vai ser de fato, né? Tem roda para isso, né? E eu acho que é legal isso até que você falou, dessa questão da gente, às vezes, nem saber qual é o problema da sociedade, mas quando a gente está disposto a resolver e a gente tem as ferramentas, a gente tem as pessoas, a chance, né, de acontecer é muito maior. E a gente dá a possibilidade das próprias pessoas que estão na comunidade, na sociedade, também enxergarem outras possibilidades, né, outros problemas. E é isso, uma escola que se fecha na atividade de ensino, ela não traz os problemas de fora, ela só pega os problemas do livro, dos livros, ou Sim. problemas pasteurizados, mais conhecidos, problemas de exercícios, problemas que formam as pessoas. Sim, Claro, ajudam, claro, mas não eles precisam têm, ser restritos. eles têm um papel. Quando você vai para a sociedade, daí você não escolhe bem os problemas, né? Sim, Os problemas são os problemas que que existem. vão vir. Né? Os problemas que vão vir. E aí que está o desafio. É o mundo como ele é. Exatamente. E o bacana, trazendo de fato quais são as necessidades, fazendo com que as pessoas que estão dentro, né, dos muros reais ou virtuais das instituições tenham contato e possam ver quais são os problemas. E ao ver os problemas, podem trazer isso para a sala de aula, pode desenvolver a consciência em todos os alunos e possam também orientar suas atividades de pesquisa, de trabalhos de conclusão de curso, de trabalhos de disciplinas. Olha, em vez de fazer um problema inventado, vamos trabalhar num problema vamos resolver real. o problema do copo daquela empresa X que está com um case assim, um desafio. Assim, vamos ajudar? Vamos fazer esse desafio? Com certeza. E eu acho que também é legal, porque isso entra, claro, como uma exigência do MEC, mas ele passa depois a virar uma mudança cultural. E quando ele é incorporado de uma forma mais natural, ele não tem sofrimento. Ele acaba fazendo parte da formação de uma forma tranquila. Esse é o desafio, que a obrigação gera um desconforto só temporário, exatamente, né? Só no começo. Para poder ajustar processos e tal, regulatórios e tudo mais, mas que seja incorporado como uma coisa de valor, exatamente. E não que simplesmente faça porque foi obrigado a fazer, porque daí não vai fazer com o coração. Não tem também o sentido, né? Não vai fazer de verdade. Eu acho que isso é legal, e a gente já está acompanhando o resultado, a gente já está acompanhando as primeiras, digamos, entregas dos alunos, e a gente tem visto isso, que eles já estão estimulando os próximos, já estão buscando os próximos desafios, os próximos problemas, as próximas parcerias, então já está sendo incorporado. A gente começou, claro, esse ano na primeira série, mas as outras séries também estão trabalhando. A gente já tem isso intrínseco em vários cursos, em vários momentos. Então, isso já está bem incorporado, né, na cultura da Mauá, ficando bem prazeroso no final. É o que eu disse, né? Já existe. Então, a parte de controlar, de regular, de acompanhar que não existia, né? Não trazia isso tão à tona. Então, a gente vai aprender um pouco com esse processo, mas vai ser surpreendido positivamente porque é a nossa instituição, é uma instituição que tem essa característica de abertura para a sociedade. Então, vai melhorar ainda mais. Já está no DNA, já está intrínseco e a gente gosta de fazer. Faz com muito gosto, com muito prazer e com muita competência já também. Isso que você falou é importante. A gente gosta. E isso é um nosso diferencial, um dos nossos diferenciais. Essa interação que a gente tem. Porque o nosso professor, ele não é um professor de perfil único. A gente tem professores com formação acadêmica, mais pesquisadores, e a gente tem professores, muitos professores atuantes no mundo do trabalho, na sociedade, na iniciativa privada ou pública. A gente tem muitos. Então, essa permeabilidade também é ainda mais natural para esses docentes que vivem os problemas da sociedade e vêm aqui lecionar também. Então, ela é uma instituição permeável. Temos o centro de pesquisa, né? São dezenas de projetos que surgem semanalmente, uns maiores, outros menores, mas todos eles são interações dialógicas com a sociedade, as empresas, os governos, as prefeituras, etc., né, que trazem os seus problemas
das mais diversas áreas em que a gente atua, das diversas naturezas, para a gente atuar. Então, é uma instituição que a interação com a sociedade, com a indústria, em especial, já é um baita diferencial. Eu não conheço instituições que tenham essa potência institucionalizada. Você pode ter pontualmente ações, né? Ações em várias instituições, Sim, mas a gente institucionalizado do jeito que existe aqui na Mauá. Às vezes até assim, só para ilustrar até o que você falou, às vezes a gente recebe os pedidos das empresas para desenvolvimento de projetos e parcerias e quase todos vêm frisado que eles querem a participação dos alunos. Então, é um pedido das próprias empresas. Eles não querem que a gente só trate os problemas como profissional, mas também envolvendo os alunos. Então, isso é um diferencial. E as empresas gostam dessa participação, veem valor, sabem que tem muitos talentos ainda que estão em formação, mas eles têm uma cabeça aberta, eles têm umas iniciativas diferentes e podem propor soluções inovadoras também. E cada vez mais empresas, né, professora, conscientes de interagir com a universidade, sim, pensando em longo prazo. Então, uma empresa consciente, ela sabe, poxa, se eu ajudar na formação dos alunos, eu posso obter talentos em curto prazo também, já alunos que eu preciso. Pode até levar embora. Leva embora, né? Para trabalhar lá. Um estagiário efetivo, e isso a gente sabe que acontece. Mas também tem um olhar de longo prazo. Eu estou contribuindo com a formação. Com a formação e com das pessoas. Adequação, né? Adequação. E estou dando oportunidade também de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento para melhorar meus produtos e processos. Então, a gente falou muito do ganho da escola, né? Mas tem o ganho da sociedade e da empresa. E muitas empresas até vêm, até falando isso, contribuir com a formação. Eles querem participar da formação, porque eles buscam um profissional que às vezes a gente pode ajudar muito mais a formar. Então, eles até entram na universidade para ajudar a formação. E eles aprendem, né? E eles aprendem também. Todo mundo aprende. Porque às vezes a empresa, ela precisa de ajuda para resolver problemas. Ela não tem todos os recursos. Sim. E aí, quando ela se conecta com uma instituição como a nossa, ela encontra os recursos, ou recursos diferentes. Eu falo de recursos, não estou falando de recursos de laboratório. Recursos humanos. Né? Nos alunos, nos professores. Então, isso acontece muito. A gente se orgulha bastante de ser uma instituição já historicamente pode ser uma referência. Extensionista, exatamente. Acho que a gente pode ser já uma referência, porque a gente tem muitos exemplos, tem muitos anos já trabalhando dessa forma, e agora, claro, a gente está se enquadrando na regra do MEC, mas a gente tem já uma experiência muito grande. Porque o aluno, sabe, e também isso é um desafio para a gente, fazer com que o aluno perceba que nós somos extensionistas, porque a gente não consegue, hoje, envolver todos os alunos, né, nas oportunidades que a gente tem de pesquisa e de extensão. Aí o aluno pode falar, nossa, eu não me aproveito de toda essa pujança extensionista que a Mauá tem. Engana-se, ele se aproveita, porque o professor que está dando aula para ele é um professor melhor, porque ele também tem a visão, é capacitado, está em contato com o mercado, com os problemas, e isso, mesmo que ele não perceba, chega na sala de aula. Ele pode ter aulas com equipamentos que foram colocados aqui por causa de um projeto. Então, a nossa infraestrutura, que é uma baita infraestrutura para atender os nossos cursos de graduação e pós-graduação, a nossa infraestrutura, ela é diferenciada também muito por conta dessa relação extensionista. Porque as indústrias muitas vezes chegam com uma demanda de pesquisa, desenvolvimento, análises, produções de protótipos e tudo mais, com equipamentos que a gente não tem e acaba adquirindo. E acaba adquirindo por causa disso. Adquirindo ou com recursos próprios, ou com recursos de agências que fomentam, ou até da própria empresa. Então, muito do que a gente tem de infraestrutura, certamente não teríamos se não fosse a nossa relação com a indústria. Então, o aluno, embora ele não perceba, possa não perceber, né, alguns dele, porque fala, eu não estou fazendo os projetos. Vezes não a curto prazo, né, mas a média... Ou não tão diretamente, né? Porque ele vai mexer num equipamento, vai desenvolver, às vezes, o TCC dele, ou um experimento ali, ele não sabe a história daquele equipamento.
Mas ele já está usufruindo, né? Sem saber. Sem então, saber. também isso fica um desafio para a gente, né? Para a gente também aumentar a percepção. Explicar e contar para eles a história, né? A história. De como veio. Para que ele perceba também que ele está numa instituição fortemente extensionista, o que deveria ser um atrativo. Claro, para ele vir para cá. Para ele vir para cá. Que vai ter esse contato real com a sociedade externa. Então, a Mauá é uma instituição diferente, por isso que ela desenvolve uma formação diferente. Muito bom. Eu acho que eu agradeço a sua participação, acho que foi uma conversa bem interessante. Não sei se você quer complementar com alguma coisa, fazer um fechamento. Tá ótimo, acho que foi um prazer conversar com você sobre extensão. É um tema muito caro para nós, né? Sim. A gente gosta muito de falar sobre isso. É isso aí. Acho que é muito bom. E é importante dizer, até reforçar, né? Que até você como pró-reitor, a gente vê que a instituição apoia fundamentalmente todas as atividades extensionistas, o núcleo de extensão, e tudo acontece, claro, com o apoio da instituição como um todo. Então, sim, e graças ao trabalho de professores competentes como você. Que a gente também faz o possível e também gosta disso, abraça e incorpora isso no nosso dia a dia. E você, professora Cláudia, é um exemplo de professora que tem uma forte atuação extensionista, porque está aí todo o tempo, né, desenvolvendo projetos, buscando esse relacionamento por intermédio do CP. Sim. Então, isso chega, de certa forma, para os seus colegas, professores de design, chega no curso, chega nas suas propostas de que investimentos devem ser feitos em equipamentos. Então, é muito legal. Você visitando, né? Você frequentando, não é visitando, frequentando a sociedade, a indústria, para entender quais são as necessidades, a Mauá ganha também. Né? Os nossos alunos e os nossos mas eu acho que colegas. É um papel que a gente assume, abraça, porque não faz sentido não ser assim, né? E o design, particularmente, ele já tem isso também na sua natureza. Então, para a gente também é natural, a gente já faz isso pela própria natureza, né, do design como um todo, que é também resolver problemas da sociedade, pensando nas pessoas primeiro e incorporando, né, tudo o que tiver ao redor, conectando com as outras áreas. Isso, então, a gente fica feliz de poder pôr isso em prática aqui, que tem um espaço também muito aberto. Então, muito obrigada. Muito obrigado. Então, obrigada pela atenção. A gente está aqui no podcast da Mauá. Então, estão todos convidados a acompanhar as próximas edições. Obrigado, até a próxima. E aí, gostou desse MauáCast? O próximo também será bem bacana. E você pode mandar suas sugestões de temas, viu? Até o próximo!